Quem está tomando remédio para má circulação e trombose pode consumir bebidas alcoólicas? Cerveja sem álcool, será que pode ou é perigoso? O que pode comer, o que deve ser evitado durante o tratamento e quais remédios podem interferir junto com os anticoagulantes, que são os medicamentos usados para tratar a má circulação causada pela trombose. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. E se você se interessa por esses assuntos como má circulação, trombose e embolia, você precisa se inscrever no canal, deixar as notificações ativadas, clica no sininho para você não perder nenhum detalhe, nenhum dos nossos próximos vídeos. Já aproveita, clica no gostei, deixa a sua curtida, o seu like é muito importante, o famoso joinha para a gente poder alcançar mais pessoas e até mesmo com conteúdo de qualidade, claro, salvar vidas contra a má circulação e a trombose. Como de costume, esse vídeo foi tirado de uma das perguntas que vocês deixam aí pra gente nos comentários e a dúvida de hoje, que foi selecionada pelo nosso time, é a seguinte. Lembrando que você precisa estar inscrito no canal para a gente poder te achar aí nos comentários. Quem está em tratamento de trombose pode beber cerveja sem álcool? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. E antes de tudo, você precisa entender que existem, com relação ao tratamento da trombose e a interferência com alimentos, com bebidas, 3 classes de anticoagulantes que são totalmente diferentes entre elas. Então, o tratamento da trombose pode mudar de uma pessoa para outra, dependendo de qual medicamento que essa pessoa está usando. Ah, mas o meu vizinho falou que o médico dele proibiu dele de comer salada verde quando ele teve trombose. Não, tudo bem, eu entendi. É isso que eu quero que você entenda. Depende de qual remédio a pessoa está fazendo uso. Se for o Marevan, por exemplo, ele não pode. É bom evitar folhas verdes. Se for o Xarelto, não vai ter problema nenhum com a alimentação. Então vamos começar bem do início, bem do básico, para você entender as diferenças entre essas medicações para tratar a má circulação e a trombose, e aí sim ficar fácil a gente poder entender o que pode comer, o que pode beber, o que a gente tem que fazer para dar tudo certo durante o tratamento. Então existem 3 classes de medicamentos para tratar a trombose: heparinas, cumarínicos e os anticoagulantes de ação direta. Vamos falar primeiro das heparinas, vamos devagar, vamos junto aqui, fica tranquilo. Geralmente eles são vendidos sob o nome de Clexane ou Versa, que é a enoxaparina. Esses medicamentos, eles só existem na forma de injeção. Eu sei que é desconfortável ficar tomando agulhada todo santo dia, mas às vezes, né, mais de uma vez, 2 vezes ao dia. Mas eles não existem em comprimido porque o fígado ele destrói o medicamento antes dele agir no corpo. Então a gente tem que usar na forma de injeção mesmo, somente existem na forma de injetáveis. Então essas medicações elas têm benefícios e desvantagens também. Por exemplo, são as únicas medicações para trombose que a grávida pode tomar. Eles também não alteram a capacidade, por exemplo, de você operar máquinas que precisem de atenção, como por exemplo um trator, dirigir. Eles não interferem com alimentos, essa é uma vantagem dessa classe, e não precisam de ficar fazendo exames de sangue de controle. Então é uma medicação que tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Parte que só é feita através de injeção, mas não precisa de controle, não interfere com alimentos, então a gente tem que ponderar de acordo com a necessidade da pessoa. A segunda classe de medicamentos são os cumarínicos. Esses remédios que são derivados da varfarina são vendidos com o nome de Marevan ou Coumadin. Talvez você já tenha ouvido falar de um dos dois. E eles sim interferem demais com a alimentação, porque eles são antagonistas da vitamina K, eles agem contra a vitamina K. Então, alimentos que contêm muita vitamina K interferem bastante. Então, como existe muita interferência entre esses remédios e a alimentação, quem toma Marevan ou Coumadin não faz exame de sangue de controle, em bom português, gente, é louco. Se o remédio está forte demais, você apresenta o risco de ter um sangramento a qualquer momento. Imagina sangrar, por exemplo, dentro da cabeça, vai ser uma catástrofe, não é verdade? E se o remédio, por exemplo, você não faz o exame de sangue de controle e ele está fraco demais, você não está fazendo tratamento nenhum, não está tendo efeito nenhum no seu corpo, está jogando seu dinheiro fora. E além de você não estar protegido contra a trombose, correndo o risco de ter uma embolia, muito menos tratando o coágulo. Se você estiver passando por algum tratamento, não estiver usando a medicação de forma preventiva, seu tratamento está sendo ineficaz. Então quem faz uso dessas medicações, Marevan, Coumadin, que são derivados da varfarina, tem
que fazer exames de controle. E esse é um dos problemas da medicação, porque além de você ter que fazer o uso, ter o cuidado durante o uso do remédio com o que você come ou não, se é rico ou não em vitamina K, você tem que fazer exames de controle para a gente poder ter certeza que a medicação está na dose correta, nem muito forte, nem muito fraco. Claro, vou te dar algumas dicas de alimentos que você deve evitar, mas fica o convite para você ir aí no canal e procurar um vídeo que eu falo sobre alimentação e trombose, onde eu vou te dar literalmente uma lista de mercado do que pode e o que não pode comer. Mas de forma breve, folhas escuras como agrião, couve, espinafre, alface devem ser evitadas, porque são alimentos com altíssimo índice de vitamina K. E claro, vamos falar de coisas boas também dessa medicação, são excelentes. Por exemplo, para aquela mulher que está amamentando, que são as lactentes, para quem tem doença renal, para quem faz hemodiálise, para quem tem trombofilias e outras doenças autoimunes, como lúpus, síndrome do anticorpo antifosfolipídio, além de serem indicados também para quem tem válvulas mecânicas no coração. São medicações excelentes para esse fim, ok? Então, tem vantagens e desvantagens como qualquer outro remédio. E as medicações de ação direta, que são chamados de novos anticoagulantes, por exemplo, a rivaroxabana, que é o Xarelto, a apixabana, o nome comercial é o Eliquis, a dabigatrana, que é o Pradaxa, também tem o Lixiana, são medicações que não precisam de exames de sangue e de controle. Na teoria, apresentam menos risco de sangramento, porque não ficam oscilando de acordo com a sua alimentação, inclusive além de não interferir com os alimentos, folhas verdes nem nada disso atrapalha o efeito do remédio. Na verdade, dependendo da dose, como o Xarelto de 15, o Xarelto de 20, quando ingeridos de barriga vazia, até pior. A absorção deles pode ser até 40% menor. São medicações nessas doses que devem ser ingeridas de barriga cheia para ser melhor absorvido. Então você consegue perceber que existem classes diferentes de medicamentos e que o seu tratamento pode não ser o mesmo, por exemplo, do seu vizinho ou do seu conhecido. Agora, apesar de serem medicações boas, não precisa de exame de sangue, não interfere com o alimento, tem que ser evitado nas grávidas, elas não podem usar. Lactentes, quem está amamentando não pode usar essas medicações. Quem tem problema nos rins, quem tem doenças autoimunes, síndrome do anticorpo antifosfolipídio, válvulas mecânicas no coração e outras situações, não podem fazer uso desses anticoagulantes de ação direta. Mas por que eu estou falando tudo isso? E qual a relação desses remédios com álcool? Uma coisa é fato, os anticoagulantes são processados no fígado, assim como o álcool também é. Então a minha recomendação formal aqui do canal é: nunca misture álcool e anticoagulantes, porque você pode apresentar um altíssimo risco de sangramento por conta de alterações na coagulação do sangue, além de, por exemplo, uma hepatite aguda. Então, muita atenção se você tem cirrose, gordura no fígado, que é a esteatose hepática, ou se você já tem algum outro problema hepático, tipo hepatites virais, hepatites autoimunes, não faça essa combinação de álcool com anticoagulantes. Combinar álcool e remédios de má circulação não é uma boa ideia, principalmente porque não existe na literatura nenhuma dose de álcool descrita como segura. Então o meu dever aqui principal é o quê? Te orientar da forma correta. Até mesmo aquela tacinha de vinho diária que a cardiologia, outros médicos recomendam, se você faz uso de anticoagulantes, não faça uso, não misture álcool e remédios de trombose. Mas claro, eu estou falando sobre bebidas alcoólicas. Cerveja sem álcool não vai ter problema. Assim como, dependendo da medicação que você está tomando, se for algum derivado das heparinas, você também não tem nenhuma restrição alimentar, como folhas verdes ou outro tipo de alimento. E nos casos de medicação de anticoagulantes diretos, como o Xarelto, o Pradaxa, o Eliquis, a rivaroxabana, os alimentos ajudam até mesmo a absorver melhor o remédio, ou seja, tem que tomar de barriga cheia dependendo da dose. Se a gente está falando de Marevan, de Coumadin ou qualquer outro derivado da varfarina, aí sim é importantíssimo evitar alimentos ricos em vitamina K, como as folhas verdes. Agora, você percebeu que eu não falei nada sobre diosmina, Daflon, Perivasc, Flavonide, Dievare, porque essas medicações não têm ação anticoagulante, ou seja, não vão interferir com alimentos, não vão interferir com álcool, não vão interferir com nada disso que nós estamos falando.
Mas já que a gente já falou sobre essa relação de álcool, alimentos, etc., vamos falar um pouquinho sobre alguns remédios que são proibidos durante o tratamento com os anticoagulantes, ou seja, a combinação é perigosa. Você precisa informar o seu médico se você estiver fazendo uso de algumas dessas medicações que eu vou falar aqui agora, e você só pode usar se ele liberar, tá bom? Então vamos lá. Muita atenção com esses medicamentos, por exemplo, para infecções fúngicas: fluconazol, itraconazol, voriconazol, cetoconazol, ao menos que seja aplicado sobre a pele na forma de pomadas, tudo bem, mas na forma de comprimidos não misture com anticoagulantes. Outros medicamentos, por exemplo, para infecções bacterianas, como a claritromicina, a azitromicina, medicamentos antirretrovirais, como por exemplo para HIV/AIDS, como ritonavir, anti-inflamatórios, como por exemplo naproxeno, o ácido acetil salicílico, o famoso AS, os antidepressivos. Também não é uma boa combinação porque pode atrapalhar o seu tratamento e até mesmo causar um sangramento no corpo. Outra categoria que nós temos que ter atenção: medicamentos para epilepsia e convulsão, como a fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, fitoterápicos como a erva de São João, a rifampicina, que é um antibiótico. Então todos esses medicamentos não devem ser combinados com os anticoagulantes. Então fica aí a nossa revisão sobre medicamentos para tratar a trombose, os anticoagulantes, o uso de bebidas alcoólicas e cerveja sem álcool. Se você quer entender como proteger as suas veias, blindar a sua circulação contra a trombose, contra a embolia, fica o meu convite para você ir na descrição desse vídeo conhecer o protocolo antitrombose. Lá a gente vai te entregar um plano de ação para você colocar em prática e fortalecer a sua saúde cardiovascular, te proteger contra a trombose, contra a embolia e contra as doenças da circulação. Vai na descrição desse vídeo, clica no link para conhecer o protocolo antitrombose. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o sininho, as notificações ativadas para não perder nenhum vídeo. Se você aprender alguma coisa importante aqui, deixa eu saber disso clicando no like, deixando o seu gostei, clica no joinha. Sua curtida é muito importante para a gente poder alcançar mais pessoas e com informação de qualidade até mesmo salvar vidas contra a má circulação e a trombose. Vai lá nos comentários também, deixa para mim o seu nome, de qual cidade você está falando, sugestão para os próximos vídeos, a sua dúvida, a sua pergunta, a sua dificuldade que você está tendo, para eu tentar te ajudar também, saber o que você está achando aqui do canal, para a gente poder trazer um conteúdo cada vez melhor para você. Te espero então no nosso próximo vídeo. Até lá!